Muito boa noite. O tema de hoje é a preocupação dos discípulos, quem é o maior no reino de Deus. Eu vou ler a passagem do Evangelho de Jesus, que começa aqui no capítulo 18, de 1 a 9, e depois a gente vai voltar para os comentários usuais. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo, aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo do eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno. Então, nós temos aqui a pergunta dos discípulos, uma pergunta reveladora de que eles não entendiam nada do que era o reino de Deus. Jesus tentava pregar, ensinar. Eles imaginavam que haveria um reino físico, Dora, e ele seria o rei, queria saber quem era o ministro, o primeiro sentaria à direita, à esquerda, materializando essa ideia do reino, quando Jesus já tinha deixado claro que o reino de Deus não viria com aparências exteriores, que o reino de Deus estava dentro de nós. O reino de Deus até hoje é um estado de consciência, de paz, Cássia, de paz e de felicidade que aqueles que conseguem, não é, via virtudes do coração. Então, essa pergunta revela realmente que os apóstolos, àquela altura, não entendiam o que significava o reino. E Jesus não respondeu, chamou o menino, colocou nos joelhos e falou assim: olha, vocês não entenderam ainda. Assim, se vocês não fizerem a conversão, o verbo é a conversão, Riva. É um retorno, sabe? Então, fica claro que aquele caminho que eles estavam tomando, e o caminho que nós até hoje escolhemos também, o caminho para o reino do ego, tá? A matéria, o caminho do orgulho, da ambição pessoal, da notoriedade, da fama, do sucesso. Esse caminho é o caminho oposto, que distancia dos caminhos de Deus, que é justamente o contrário, é o caminho da humildade. Interessante que alguns temas apareceram aí de grande importância. Eu vou tomar cuidado para não comentar muito e esquecer das mensagens, viu, Riva? Senão o tempo passa, né?
Mas é só um pouquinho, viu? Eu juro. O tema da criança, tá? Questão aí de se tornar como uma criança. Não é só criancinha, não, nova. Teve uma passagem aí que me chamou a atenção, que é assim, um desses pequeninos que crê em mim, infante ou verdinho, é toda pessoa iniciante no caminho espiritual, Riva. Alguém que chega para uma igreja, para uma fé qualquer, né? Para um mestre, um filósofo, um professor que está se iniciando ali. Essa pessoa é ainda um iniciante. Deve trazer a pureza de coração, a abertura para aprender. Então, toda pessoa novata no caminho espiritual é uma criança. E aquela responsabilidade, Tereza, aquela responsabilidade de quem está mais à frente, não ensinar coisas erradas, principalmente condutas erradas de vida, né? Que é o que ele chama a atenção aí, que não é? Que é o escândalo, né? Aquela pessoa que provoca o escândalo, ela se torna responsável. Tem um peso isso, tá? Então, dizem que essa criancinha era Inácio de Antioquia, tá? Que é um personagem muitíssimo interessante. Existe um romance, que era um romance que Emmanuel não deu tempo de escrever, mas que o espírito Teóforos escreveu via Geraldo Lemos, e uma biografia lindíssima, chama Inácio de Antioquia, um grande pregador cristão primitivo, escritor e também Marte. Tá? Ele foi martirizado na arena romana pelos leões, foi devorado por leões. E ele levava o nome Teóforos na época. Theo é Deus e Foros é carregado. Então, aquele que foi carregado por Deus, né? Ou por Jesus. Aquele que foi carregado nos joelhos de Jesus, assim. Inácio de Antioquia. Então, ele diz assim: olha, se a gente não se tornar como uma criança, de forma alguma, foi bem duro, assim. Diz assim: olha, do jeito que vocês estão indo, ó, de nenhuma forma vocês vão alcançar a evolução espiritual. Desse jeito, é mais ou menos assim, né, na linguagem atual, né? Aquele caminho que eles estavam tomando do orgulho, precisava fazer a conversão, fazer o retorno oposto, caminho oposto, caminho da humildade, o caminho do tornar-se igual a uma criança. Quais são as características da criança? O encantamento com as coisas novas, né? A criança, ela se maravilha assim diante das coisas. A pureza, obrigado aqui, moça. Uma criança perdoa e esquece. Eu já vi mães baterem brutalmente em crianças e elas assim ainda perdoarem e esquecerem querem a mãe, porque precisam do afeto, né? A inocência de uma criança, né? A criança tem muito mais que aprender e nada que desaprender, né? Mas parece que o mais importante de tudo é a humildade da criança, né? A humildade é a criança não estar preocupada em ser mais do que ninguém, assim. Uma criança brinca com outra, não quer saber se é filha do rei, se é judia ou se é árabe, né? A criança é simples, né? A simplicidade de uma criança. E ela tem uma noção de dependência e confiança dos pais. Basta lembrar da gente próprio, quando crianças, assim, a gente não tinha preocupação se ia ter almoço, sabe, Dora? Se ia ter almoço, se ia ter um quarto para dormir, ou se tomava um caminho de viagem, né, para uma praia,
se ela sabe o caminho, a confiança integral nos pais sabem chegar lá, né? Vai ter almoço sim, vai ter. Então, a lição da criança é humildade perante os próximos e confiança e dependência em relação a Deus, né? Confiando que Deus vai prover tudo, todas as necessidades. Tá bom. Tá bom, senão eu vou roubar o evangelho todo só na conversa. Bom, eh, a mensagem no domínio das provas, viu? Página 429. Eu tinha citado um pouco antes, mas essa aqui é a correta. Está marcado aqui no dia 30 de outubro, que é justamente o maior no reino de Deus, que trata da humildade. Ai do mundo por causa dos escândalos, é necessário que venham, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, Emmanuel, no livro da Esperança, fala do domínio das provas, e ele faz uma metáfora que lembra a história do budismo, tá? Budismo que Joana de Anjos contou no seu livro Plenitude, né? A abertura de Joana e de Divaldo foi trazer cultura oriental, ampliando os horizontes da nossa doutrina, né? Então, imaginemos uns pais, né? Ele fala um pai assim, que a pretexto de amar um filho, decidisse proteger o filho de toda relação com as durezas do mundo. Ah, meu filho, né? Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Meu filho é o pai de Siddhartha, né? O príncipe, que vivia dentro do castelo. Professores, tudo para não enxergar que lá fora existia a dor, que existia a morte e existia doenças. Semelhante filhote seria mantido em regime de exceção. Ai, meu filho não, Tereza, meu filho não, Alberto, Ângela, Antônio Raff, meu filho não vai passar pela, pelas durezas da vida, não. Eu vou criar uma bolha, vou criar uma estufa, Dora, para protegê-lo, né? Na fase de berço, para ele não sentir nem frio nem calor, né? A estufa do bebê. Vou manter dentro de um condomínio fechado, de conforto, Kátia e Clênia e Consa, as letras C aqui. O conforto na bolha, tá? Sendo alfabetizado por professores particulares, tudo para não entrar em contato com a vida normal lá fora, assim, a escola, as disciplinas, os professores, os colegas, os aborrecimentos, né? Ele seria, esse menino, isolado de todo contato humano para não lidar com problemas, nem a notícia negativa das enchentes, dos trovões, né? da, da violência nas cidades, nada lá fora, para que ele não, não ficasse triste. Talvez esse menino chegaria a 30 anos de idade, um neném. Viu, Diza? Um neném, Dora e Isis. O neném nem trabalha, nem estuda. Nem. Né? Mas chega sempre, porém, o dia. É necessário que venha o escândalo, né? E aí do qual, por que ele venha, diz. Viu? Sempre chega, porém, o dia. Viu, Lete? Parabéns, Lete, pelo aniversário, tá? Que passou.
e a gente conversava sobre o desencarne, né, dos entes queridos. Sempre chega o dia, né? Sempre chega o dia, porém, aqui, ó, em que o genitor, nesse caso da historinha, sempre chega o dia que o pai, premido por necessidades compulsórias, ele é ele é para fora do lar, não é? Morte, trabalho, qualquer coisa, o pai precisou se ausentar. E o menino, então, é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Lívia, Graça, Bom Sucesso e Lúcia Andrade. Tá? O que que acontece? Então, com esse menino, homem feito, tá? Ele vai sofrer a síndrome CDR, viu, Saba? CDR, Lúcia e Milena. CDR. Sabe o que é o CDR? Conflito de readaptação. Não é que nós não vimos isso no final da pandemia? Eu vi muitos alunos que não conseguiram aquela rotina ali, acordar cedo, para a escola, disciplina, horário ali. E aí muita gente entrou em pânico, muita gente, até os professores também, né, que estavam adaptados à aula online, para voltar assim a rotina da escola, né, do transporte. Isso é o conflito da readaptação, porque esse menino ia rasgar a carne da alma para se recuperar com o tempo perdido, né? E aí, mais adiante, o menino, agora homem, ia perceber a insânia e a crueldade do pai. Em vez de proteger o caráter, ele amoleceu o caráter do filho. Porque facilidades não tá, né? Não tá. Facilidades não tá ajudando. Tenho colegas de uma geração que precisou sair para Salvador para estudar, né? Porque no interior não havia faculdade, então quem precisava sair para enfrentar certas dificuldades, tá? Alguns passaram mais privações, né? Outros menos. Mas hoje é uma geração de pais assim que conquistaram uma vida digna, né? E que dão condição aos seus filhos, mas por conta dessa síndrome da proteção excessiva, acaba que os meninos não pegam ônibus, não, não tem raça, Paulache, não tem raça, Anice e Raimunda, para enfrentar as coisas da vida, sabe? Porque a questão é fazer parte da vida comum, né? É participar das dificuldades aí do crescimento, lidar com não e frustrações, tá? Ou seja, muita proteção com o filho não dá certo. E nós aqui todos estamos pensando assim, como a gente andou errando, viu, com os nossos netos, filhos. A gente deve estar pensando assim, eu devia ter colocado mais rigor, né, mais disciplina desde cedo, não é? Pois é. Então, essa imagem ilustra, Emmanuel conclui, também a necessidade da encarnação. Nós também somos crianças iniciantes na vida espiritual, Raimunda, Raizete e Renata. Nós somos crianças e quando a gente volta para o palco terrestre, o que é que a gente vai encontrar? Dificuldades, lutas, tá? Isso é o nosso material didático, tá? As disciplinas, as provas. E nós precisamos abençoar isso tudo, porque são elas que fazem o nosso crescimento. Tá? Então, a visão espírita, Ivana, a visão espírita para as dificuldades e as provas, as disciplinas, é uma visão assim,
de coisas boas, que geram crescimento, amadurecimento, e não problemas que a gente deve fugir. Hoje nós temos uma geração de jovens que querem curtir a vida. Eles pensam, né? Eu já vi outdoor de Réveillon já, de festa de Réveillon. E qual é a próxima festa? Então o jovem quer curtir. Ai, que sexta-feira, sextou, né? E fica tudo pulando de alegria, porque deu de sexta-feira e agora eu vou curtir. E essa vida, a mensagem espiritual é clara, não é um resort de curtição, senão é uma tarefa. Nós temos todas umas tarefas. E quem é responsável, Dora, e tem um trabalho, sabe que a vida não é um resort de curtição, senão um local de trabalho, viu? Sextou. E segundou, hein, Consta? Segundou aí é problema, viu, Rose, Tereza e Verônica, né? Pronto. Então, conclusão. Ingenuidade é um predicado encantador, mas se não houver o trabalho, né, não vai ter experiência. Laboriosamente, laboriosamente adquirida, não passará de flor preciosa, a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento, né? Então, amolece, né? Amolece e é isso aqui. O escândalo, logo na mensagem seguinte, o escândalo, ele fala assim, olha, de um lado tem o amor que cobre a multidão de pecados, do outro tem o escândalo, que é o erro. Então, no nosso plano, que é o PPE, viu, Riva? PPE, Plano de Provas e Expiações. No nosso plano, não é? A gente precisa colher, nós precisamos colher ainda o resultado de um escândalo praticado em vida passada, porque a gente ainda não está capacitado para o amor que cobre a multidão dos pecados. Ainda sobre a mensagem anterior, o caminho do reino de Deus é o caminho da humildade, do trabalho, do serviço. E o caminho do reino do ego é o caminho da ambição, do orgulho, da grandeza, né? E de ser importante, né? De ter o nome nos jornais e nas mídias. Pois é, Emmanuel fala sobre a reencarnação, tá? E explica o problema do ser, do destino e da dor, mostrando que Jesus se referiu a ela e essa passagem, se teu olho for motivo de escândalo, é melhor entrar na vida cego. Ele diz assim, ora, como é que pode entrar na vida? Quem entra na vida já existia antes de entrar na vida. Então, é o espírito que existia antes que entra coxo, aleijado, ele entra. Aí ele explica o motivo das reencarnações dolorosas. Ou seja, alguém que falhou, alguém que, não é, machucou a si próprio, autolesões, e tem chance de repetir, entra na vida com aquela limitação ou inibição kármica para educar, né? Então aqui fala, né, claramente da reencarnação. E aí, na seguinte, continua falando das crianças. Não desprezeis. Agora na parábola da ovelha perdida. Olhai, não desprezeis algum desses pequeninos, tá? Porque o reino de Deus é para quem se assemelha à criança. Deixai vir a mim as criancinhas, tá? Então a criança é aqui lembrada no livro Fonte Viva, e Emmanuel já alertava como tratar os filhos e netos, tá? E também crianças como principiantes na fé. Não só a roupa e o alimento, mas o abrigo moral, tá? Importante colocar a criança no clima de trabalho, Tereza, desde cedo. No clima
da responsabilidade, né? O lixo, os pratos, o banho, as roupas, como fazer, como colaborar em casa, tá? Não só o conforto material, mas também o conforto para a alma. Porque se a gente relega ao relaxamento espiritual, nós vamos criar egoístas perversos para a futura, para a sociedade depois, políticos, egoístas perversos, tá? Onde o impulso animal vai prevalecer em relação à educação, né? Então, a gente percebe como esses temas são importantes, não só a nutrição do corpo, mas também a nutrição da alma, as atitudes dos pais, os exemplos dos pais, os avisos e as correções, porque até uma plantinha a gente tem que estar podando os galhos que nascem tortos. Não é assim, Dora? Tá? E por último, gente, em favor da alegria. Isso aqui é uma mensagem do livro da Esperança, é uma mensagem psiquiátrica, da psiquiatria espiritual agora, viu? Com a vossa licença, entrou na nossa área. Parábola da ovelha perdida. Assim também não é vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca, tá? Então, quem são os pequeninos? São as crianças espirituais desta vida. É uma mensagem que é uma campanha, difícil campanha pessoal em favor da alegria, que é o título dela, em favor, tá lendo aí, né, Cássia? Em favor da alegria, tá? Então ele fala assim que os males que apoquentam o mundo, eles são enormes, né? Muita tristeza, muito problema. Quem trabalha num centro grande, como a Mansão do Caminho, né? Quem trabalha no centro grande como o Paulo e Estevão, o Perseverança e Caridade, numa cidade populosa como Salvador, sabe, né, que o trabalhador que entra no centro e fica ali na frente, atento, vai lidar com dores, vai lidar com problemas de todo tipo que entra, desde a carência material, as privações, né, as perdas dos entes queridos, as obsessões. Muitas vezes eu já vi assim a pessoa entrar e dizer, olha, aqui é a última porta que eu estou entrando pela última vez antes de eu cometer um suicídio. Quantas vezes aí, né, Riva? Você já não deve ter escutado isso. E os irmãos também, nas igrejas, né? Então, essa mensagem lida com menos cuidado, ela desanima a pessoa, porque no PPE, na prova e expiação, nesse plano de prova e expiação, Emmanuel fala que grande é o cortejo das doenças. Agora, pior do que a doença é a inquietação que pesa no ombro da pessoa. Olha que interessante. Pior do que a enfermidade é a ansiedade mental e a tensão mental em respeito da enfermidade, tá? Então, assim, é um alerta. Vamos tomar cuidado com isso. Nada de entrar em desespero por causa de doença, nem por causa de problema de saúde, porque pior do que a moléstia é o fardo da inquietação que nos pesa nos ombros, tá? Onde há presença humana, onde ajunta pessoas, e nos centros a gente vê isso muito, né? Porque a realidade que eu conheço é o centro, aparecem os supliciados morais, pessoas que estão fixadas ao sofrimento. Outro alerta: não podemos valorizar as dores, não podemos alimentar, Alberto, né? Então, assim, a pessoa está sofrendo, tá? A gente precisa respeitar, precisa acolher e ajudar. Mas o problema
da grande maioria, além da inquietação mental, da ansiedade em relação a problemas que passa, é gostar, alimentar, fixar mente e emoção no problema. Parece que a pessoa fica presa nesse circuito problemático, tornando-se legiões de sonâmbulos, né? Não só as causas anteriores das aflições, mas também nós temos aí os problemas familiares. Ele vai citar agora, né? O lar que devia ser um louvor do conforto familiar passa a ser uma clausura flagelante, não é? Um acervo de desalentados que apenas tem a fria visão da névoa para o dia seguinte. Ele está falando do pessimismo. Essa mensagem ela está falando da distimia, que é um tipo de uma depressão leve, um mau humor, né? Uma negatividade, que a gente sabe que é uma obsessão, porque os espíritos obsessores ficam junto dessa pessoa. E se ela tenta renovar a mente para o otimismo, para a alegria, para a esperança, eles falam: não, não, pelo contrário, é problema, é doença. No livro Missionários da Luz mostra isso bem. Tá? André Luiz acompanha pessoas saindo radiantes e felizes de uma reunião mediúnica. E lá na rua, os obsessores envolvem e começa a mãe reclamar, o filho reclama. A filha menor ainda está mais bem sintonizada, fala: não, peraí, não é assim não. Ah, porque você não sabe, né? Você ainda é nova. Quando você crescer, você vai ver como é a vida é difícil. Você vai sentir o peso do braço da laranjeira, né? E aí o espírito encosta no filho mais velho e fala, inspira, ele fala: é mesmo, essa vida é muito difícil mesmo. E aí fica igual aquela hienazinha hard, de lip hard, né? Ó vida, ó tristeza, ó solidão, ó dor de cabeça, ó reclamação que não passa, né? E essa pessoa cria uma aura escurecida, uma aura trevosa, uma aura que é insuportável da gente estar perto e aguentar muito tempo, né? Porque você é testada, a pessoa é testada e se fala alguma coisa é pior, né? Então ainda... E aí ele vai citando aqui, ó, pais pesarosos pela situação dos filhos que lhe desdouram a existência, ou seja, decepção com os filhos, mães atormentadas com as tarefas de uma casa, sem nenhum valor, né? Crianças e jovens estovadas nos primeiros passos da vida, e aí vai, citando vários problemas, né? Aí fala das pessoas que estão internadas nas clínicas psiquiátricas, dos que estão nos presídios ou nos hospitais, nos leitos da expiação. E, por fim, ele ainda cita a legião de desencarnados, porque essa turma toda continua. A notícia mais impactante que André Luiz dá no livro Missionários da Luz é essa: olha, ninguém vai para o céu, não pensa que vai para o céu, não, viu? Quem tem suas coisas aqui continua e vai continuar para a região espiritual inferior, porque se a pessoa há de se elevar, que se eleve logo. Aqui, agora, não espera morrer, não, porque se morrer é pior, é mais difícil. Dura realidade ele veio trazer, viu? Desiludindo um monte de espírita que achava que morrendo ia estar salvo lá no céu. Vai estar no centro espírita umbral, céu. Viu? E aí, Emmanuel fala assim: olha, é a grande a tristeza destrutiva, sabe? Esse mau humor, essa negatividade, tá? Esse clima de pessimismo. Tudo isso predomina aqui no nosso plano. Ponderando tudo isso, virando a página já no final da mensagem, ele diz assim: vamos respeitar a dor, né, Alberto? Com razão. Mas vamos
fazer a nossa pequena campanha, assim, um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança, Riva, né? Onde nossa influência puder chegar, né? Vamos falar de otimismo, vamos falar da importância do serviço, vamos mostrar a importância da confiança em Deus, da esperança, da fé da criança, da humildade da criança, né? E da serenidade, e não do desespero diante das aflições. E eu vou ler para encerrar. Ninguém espera que nós sejamos um remédio para todos os males. Ninguém espera que sejamos um rio para toda a sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura espiritual que atormentam as pessoas, cada um de nós deve ser a consolação do raio de luz e a bênção de um copo de água. Então, meus queridos, eu acho que ficou assim bom, né? 40 minutos e a gente vai seguindo em frente, confiando sempre. Um domingo de paz, uma noite de paz e uma semana de luz. Até a próxima vez. Vou cancelar aqui a gravação.